Gente, estou começando hoje esse programa diferente. Vou começar com oi, gente! É ele, o Eli Correia. Ele, olha, há 30 anos atrás eu ouvia você no rádio do meu avô, no rádio da minha avó. E assim, eu falava, gente, mas por que ele fala oi, gente? Só tá eu aqui, só tá minha avó, por que ele sabe que tá todo mundo aqui? E quem diria que hoje, com 36 anos, estou aqui ao lado dele, um grande radialista, um dos maiores radialistas do Brasil. Eu gostaria de saber, Eli, como que foi, assim, da onde você tirou esse oi, gente? Como que surgiu Bom, isso? Primeiro, deixa eu mostrar pro pessoal, então, oi, gente, que tanto vídeo tá falando. Exatamente. Oi, gente! É aquela coisa que, às vezes, você tem uma necessidade de se dirigir às pessoas de uma maneira, assim, coletiva, ao invés de alô, ouvintes, era coletivo, mas era um termo, assim, que eu não gostava. Senhores e senhoras, eu queria uma coisa mais, assim, mais intimista. E não sei por que razão que eu comecei a falar oi, gente, oi, gente, oi, gente. E aí alguém percebeu que esse oi, gente, estava ficando constante no programa e começou a anunciar os meus shows. Assim, oi, gente, aí vem o Eli Correia. Eu falei pro rapaz, falou, Nelson, mas por quê? Ele falou, não, porque tá ficando legal no rádio, se hoje a gente tá falando. Aí então eu peguei a propósito, até então era uma coisa que saía espontânea. Aí eu falei, então já que tá assim, aí eu comecei, oi, gente! Porque todo mundo hoje tem essa... É verdade, hoje todos os programas você vai assim, que alguém é convidado, oi, gente, oi, gente! E eu lembro que eu chegava lá na casa, eu morava no interior, eu vinha pra casa dos meus avós em Campinas, e aí eu via você falando, oi, gente, mas eu ficava pensando, por que oi, gente? Como que ele tá me vendo? A gente era criança. Aí depois eu voltei, fiquei eu acho que uns 2 anos, quando eu voltei, tava você lá na rádio e você falou assim, que saudade. Eu falei, mas agora ele tá tendo saudade. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa é essa? Você sabe que essa sessão da saudade, rapaz, é um acontecimento na minha vida e na vida do rádio e de milhões de ouvintes. Verdade, verdade. Outra coisa, eu vi que você fala que também naquela época tudo surgiu porque você começou a falar sorrindo na rádio, né? Esse foi um diferencial, que esse falar sorrindo mudaria também a sua trajetória. Não, isso aí na verdade não foi. Oi, gente, eu confesso a você que eu acabei desenvolvendo, fui até esticando mais. Oi! Como se fosse um gol, né? Mas o falar sorrindo, a primeira vez, o primeiro dia foi em Barra Bonita, interior de São Paulo, que eu fiz o meu primeiro programa no rádio, Rádio Emissora da Barra. E quando eu saí do rádio, eu fiz o programa, terminei. Quando eu estou atravessando a rua, encontro uma colega de escola. E eu tenho até a fisionomia dela, mas me esqueci o nome. E ela falou assim, Eli, cara, eu estava te ouvindo no rádio. Eu falei, que legal, puxa, você fala sorrindo? Eu falei, caramba, você parece que fala dando risada. E eu então fiquei com aquilo na cabeça, falei, engraçado, eu queria falar grosso, que nem aqueles caras assim do rádio mesmo, né? E eu falava, nossa, a moça fala que eu falei sorrindo, falo sorrindo. Bom, a verdade é que em São Paulo, eu acabei vendo, logo quando eu cheguei, aí eu continuei minha carreira, minha vida lá, fui para Barra Bonita, fui para Jaú. E quando vim em São Paulo, eu vi então aí sim, aqueles grandes locutores que eu via lá no interior. Poxa, me humilharam, né? Aquelas vozes assim fortes e tal. E eu durante uns dias eu fiquei meio perdido com o meu sorriso, queria falar grosso também. Até que um dia eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou voltar ao que eu sempre fui. E comecei a falar sorrindo. Assim, voltei a falar da maneira que eu procurava ficar assim, sabe, acertando, sabe, eu tava grosso, né? Porque, pô, tinha tanto cara falando forte, grosso, e eu ali com aquela voz sorrindo, pô. Mas aí um dia eu vi que não tinha jeito, o negócio era voltar a ser o que eu era mesmo. E aí, rapaz, foi que eu pedi assim pro microfone, pro Agostinho. Falei, Agostinho, passa o microfone. E aí foi assim. Oi, gente, falei, mas que isso? Mudou tudo. Falei, agora sou eu. Se der certo, é assim. Se não der certo, eu vou embora. Porque realmente não dá para fazer diferente. E você sabe, Vini, que ali foi realmente, de fato, foi a minha abertura em São Paulo. Porque naquele rádio pesado, forte, de vozeirões, entrou um cara, bicho, 5 horas da manhã dando risada. O cara falou, que São Paulo, 5 horas da manhã, nos anos 70, mal-humorado, pessoas todas querendo trabalhar, né, no trânsito. E de repente o cara ali, oi, gente, vamos acordando, olha a hora. Pô, foi o diferencial no momento, foi, né? Por incrível que pareça, foi aí que as portas se abriram para mim.
Legal. Eu lembro que eu trabalhei no telemarketing e eles falaram assim, ó, você tem que atender sorrindo. E aí eu falei, como que eu vou atender sorrindo? Aí eu falei, oi, tudo bem? Aí a pessoa lá do outro lado falou assim, mas será que tá sorrindo ou tá tirando sarro, né? Mas outra coisa que eu vi também, que você fala que a figura do professor, ele foi muito importante na sua carreira. Foi totalmente importante, porque eu não sei se com 9 anos você já define uma vida. Não, eu acho que alguém, se é que... né, fala alguma coisa para você e você aí vê se aquilo encaixa ou não. E foi exatamente aos 9 anos, e eu estava no 3º ano primário, e você começava aos 7 fazer naquela época o curso, né? Então você fazia o 7, o primeiro, 8, o segundo e o 3º, que era o 9. E era o professor Luiz Fabretti, já falecido. E ele um dia, depois de uma rodada de leituras, ele falou assim para mim, se você, ele tinha um jeitão meio assim, né? Se você quando crescer, quiser ser locutor de rádio, você pode. Porque você interpreta, você faz a pontuação. E aí, então, eu falei, nossa, bicho, é mesmo, cara, eu não sabia dessas coisas, né? Aí ele falou assim, olha, então, guarda o que eu tô falando, se um dia você quiser ser locutor, você tem condição. Rapaz, a partir daí, 9 anos, nunca mais eu deixei de pensar em rádio. Tanto que eu fui trabalhar de pacoteiro nas casas pernambucanas, que é uma loja que tinha lá na cidade, e tinha um serviço de alto-falante. Aí eu falei, agora vai ser minha chance de fazer aquilo que... Eu estava com 12 anos, 12 para 13 anos, quando eu fui trabalhar. Tinham já uns 3, 4 anos que aquilo estava na minha cabeça, ser locutor. E eu falava muito sozinho, né? Ficava, às vezes, assim, falando sozinho para ver se eu ouvia a minha voz. E quando eu cheguei nas casas pernambucanas e tive a primeira oportunidade de falar naquele serviço de alto-falante, foi a minha realização. Ali realmente nasceu o locutor. Que legal. E eu... quero dizer para você que eu sou formado e sou professor. Ah, é? Isso. De comunicação? Sou professor da rede estadual. Ah, sim, mesmo, entendi. Então agora nós vamos fazer um desafio e nós vamos pintar. Então agora, desafio Mona Lisa com Eli Correia. Vamos lá, saber se o Eli, ele é bom e se o professor ensinou ele a desenhar. Eli, eu vou fazer um desenho e você vai reproduzir esse desenho nesta folha. Solta a música, DJ! O meu desenho e depois nós vamos ver o desenho que o Eli reproduziu. Fiz um cachorrinho. Eli, mostra o seu. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Olha aqui. Puta, olha só. Caramba. Olha, o cara desenha. Olha, deixa eu ver. Olha, tá bem parecido. Era um coração. Eli, qual é o seu hobby fora da capital, fora da rádio? Olha, caminhar no Ibirapuera e sempre ler algum livro. Então você gosta de ler? Gosto. É um leitor nato? Sou. Realmente eu confesso a você que eu sou. Tá. Um livro que você não esqueceu? Olha, foi o primeiro livro que eu li, de Pascoal Carlos Magno, A Sol sobre as Palmeiras. Nossa! Foi o primeiro que eu li. Indicação de um amigo de rádio aqui de São Paulo, Wilson Mo, e ele falou assim, lê esse livro. Foi o primeiro. E tanto daí... que você lê as cartas, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Outra coisa, uma curiosidade que eu acho que todos os nossos ouvintes e quem está nos assistindo tem. Já te paqueraram ao vivo? Ah, sempre. Agora não, né? Agora não. Mas já, pô, às vezes umas cantadas, já, sabe, a gente entende que de repente as pessoas têm esse apreço por você, tem até. Porque eu falava muito de amor no rádio. Não é que eu não falo agora, mas eu falava muito. E eu dizia assim, sabe, de um jeito, para as gatinhas. Então ficavam muito apaixonadas mesmo. Era um negócio assim de paixão mesmo. E até uma vez houve na Rádio Globo, na frente da Globo, houve uma briga de duas moças, porque uma dizia que eu era dela, outra dizia que era meu, e o pau quebrou, me lembro até hoje disso aí. Mas isso tudo porque eu também motivava as pessoas a sonharem.
Sabe aquela coisa de falar romântico? Aquela rosa assim, sabe? Na beira do ouvido. Mais ou menos assim. E você sabe que há carência no mundo. Sim. Então tem aquelas pessoas um pouquinho mais carentes. Nossa, esse que eu quero. Caía nos é braços esse homem dele que eu quero. E às vezes ia na rádio para me conhecer. Legal. Mas nunca rolou nada, não. Algumas vezes, mais ou menos. Vamos deixar isso para outro quadro. Outra pergunta. Como que é a vida do Eli em casa? O Eli, ele cozinha, deixa a toalha molhada em cima da cama. Como que é? Assiste maratona Netflix? Olha, conta pra nós. Na verdade, eu tenho uma vida bem simples, realmente, mas eu não sou de deixar a toalha. Eu sou um cara até meio chato nisso aí, sabe? Onde as coisas têm que estar bem arrumadas. Eu lavo louça, eu enxugo louça, eu guardo louça, eu arrumo a cama, eu varro a casa. Não faço esse tipo na Netflix. Infelizmente, eu tenho um problema, eu durmo muito rápido. Se a coisa vai meio demorada, já me dá sono. Então, eu não, por incrível que pareça, eu não consigo ter o que a maioria das pessoas tem, essa coisa de assistir filmes. Eu não faço isso por causa do sono, ele chega, não sei porquê. Agora, em casa, realmente eu sou um homem de casa. Não uma mulher, um homem de casa. Exemplo para todos os homens. Agora, não cozinho, viu? Não cozinho? Não cozinho. Nada? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Lamento profundamente, porque seria bom se a gente fizesse algumas coisas, né? Amanhã, se precisar, quem sabe? Quem sabe? A gente aprende, né? As cartas. Que saudade de você. Me conta, como que isso aconteceu? Eu vi que foi lá por volta de 1979. Isso, exatamente, né? Exatamente. Porque até 79 eu trabalhei na Rádio Tupi. Eu fazia um programa de manhã, bem de manhã mesmo, de madrugada até as 8h30 da manhã. E entregava para o Barros de Alencar. Eu fiz um quadro chamado Recado Musical. E era exatamente aí que a gente trabalhava o lado amoroso. Então eu fazia aquelas coisas de amor, falava de amor e tocava sempre uma música que combinasse com aquilo. Quando eu mudei para a Record em 79, na minha estreia, eu achei que aquele quadro, Recado de Amor, seria muito romântico. E então eu queria uma coisa de mais impacto. E foi quando nasceu a ideia de fazer realmente uma carta de saudade. É uma carta e não mais um recado. E, rapaz, começou, primeiramente, as cartas não eram tão assim, mas dali a pouco começaram a vir cartas realmente fortes. E aí, a Carta da Saudade, de 79 para cá, é o maior, olha, sem exagero. Sucesso absoluto. Sucesso, não na minha vida somente, na vida dos lugares onde eu fui, mas do rádio. Ele é o diferencial. A Carta da Saudade, tanto que a Carta da Saudade consegue equilibrar o horário da manhã e da tarde de audiência. Porque normalmente, depois do meio-dia, 1h, a audiência tende a cair do rádio. Isso desde os tempos à tarde sempre, né? Aí vem a televisão chegando, o rádio vai, né? Mas com a Carta da Saudade se mantém equilibrada de manhã e tarde a audiência. E eu me lembro que eu ouço muito as cartas. E tem uma que toda vez quando eu penso no Eli Correia, que é as Cartas das Saudades, me vem O Buraquinho na Parede. Ah, minha nossa! Camarada, ele dava a volta correndo e olhava lá pro buraquinho que tá acontecendo no quarto. Era o tesão do cara, sei lá, era ver a mulher dele com outro. Exatamente. Então ele saía, eu até fico imaginando como é que ele preparava tudo, dava a voltinha lá e ia lá no buraquinho e ficava lá. Exatamente. Já que essa carta você vai lembrar. Já que nós estamos falando das cartas, o Eli é bom de contar história. Então nós vamos para um quadro, Minhas Histórias, Minhas Regras. Opa! Eli, vou contar uma história. Vou ler uma carta que eu escrevi. E você vai continuar a história, porque ele é um ótimo contador de história. Só que não é tão fácil assim. Eu tô imaginando. Enquanto você vai continuar a história, eu vou te mostrando o objeto no qual você vai ter que inserir ao contexto da história. Vamos ver o que vai acontecer. E por coincidência, minha história chama 2 Buraquinhos na Parede. Vamos lá? Eu tenho culpa do que aconteceu. Eu tenho mesmo. Foi simples decisão minha, que não sou mulher e nem esposa. Eu concordava com tudo que via, e assim decidi não procurar a polícia. Já quero avisar
que não estou nem aí se me culparem, nem mesmo meus parentes. Conheci o Marcelo, mais carinhosamente o chamo de Telo. Tínhamos uma vida diferente, muitas brigas e nada de amor. Ele era muito anormal. Morávamos em uma casa de 2 cômodos, muito apertada e desagradável. Certa noite, percebi ele muito inquieto e já gritei: "Fala, Marcelo, fala! Sinto algo diferente em você. O que quer dizer?" Então, ele olhou nos meus olhos e disse: "Quero realizar um sonho." Eu: "Que sonho? Que sonho, Telo, que nós não realizamos? Vai, Marcelo, me fala." Foi quando ele me disse, sem pestanejar: "Faz 2 buraquinhos na parede do quarto." Neste momento, eu realmente fiz o que Marcelo queria, porque desde quando nós nos casamos, nada havia sido feito que nós realmente pudéssemos nos entender. Agora em que ele está se abrindo comigo e dizendo: "Eu quero 2 buraquinhos na parede", eu falei: o que me custa fazer 2 buraquinhos na parede? Vou na cozinha, pego... vou no meu banheiro, pego um pente de madeira e agora vou fazer aquilo que ele pediu. Não sei como com esse pente, mas que eu vou fazer, eu vou. Os 2 buraquinhos na parede. A verdade é uma só. Antes de eu fazer os 2 buraquinhos na parede, vim do banheiro com aquele pente, resolvido o problema do pente e do banheiro. Vou para a cozinha, porque eu tenho que passar pela cozinha para fazer o buraquinho lá fora. E aí então preparei, ou então procurei saber se naquele bule, vamos dizer assim, havia café. Porque em alguns momentos é preciso café e forte para você segurar algumas coisas que acontecem. Então, ou algumas coisas que nos pedem. Epa, agora é hora. Será o que eu vou fazer com esse negócio de cabelo aqui também? Olha, eu encontrei isso aqui na cozinha, mas não era lugar de estar ali. Ele me fala em 2 buraquinhos. Eu vou no banheiro, pego aquele pente. Vou na cozinha, tomo um café forte. E agora algo que para eu passar no cabelo, será que ele quer o quê? Fazer o quê? Eu não sei realmente de que maneira vou chegar até meu marido e satisfazê-lo. É preciso que, inclusive, eu meça a minha pressão. Porque para fazer os 2 buraquinhos e imaginando o que ele quer, é preciso estar com a pressão controlada. Então, deixa eu ver como é que está a minha pressão, ou então vou medir a pressão dele. Porque, de repente, é ele que está com a pressão alterada, querendo coisas absurdas. Inclusive, essa de 2 buraquinhos. É isso aí, ele! Ele é um bom contador de história. Eli, agora nós vamos começar o bate-rebate. Eu pergunto e você responde. Tá bom? Tá bom. Religião. Católica. Fracasso. Fracasso. Olha, eu confesso que eu não me lembro de um fracasso. Medo. Medo da noite escura. Medo de assombração. Assombração? Rádio. Alma do outro mundo. Rádio. Capital. Maior defeito. Maior defeito é eu ser, às vezes, um pouco exigente demais. Chato demais, tem hora, sabe? As pessoas pensam que não, mas às vezes eu sou meio chato. Às vezes pode ser uma qualidade. Não sei, mas eu vejo como dever que as pessoas reclamam. Pô, você é chato, hein? Tem hora. Família. Família. Minha esposa, meus filhos e netos. Essa é. Sucesso. Sucesso foi foi quando eu cheguei realmente, vamos dizer, quando eu estreiei na Globo em 82, ali eu pude saborear o sucesso. Ali realmente foi o sucesso. Então eu sempre vejo aquele momento como a partir daí veio para essa, mas aquele momento foi crucial. Capital.
Capital, a rádio que realmente é a grande companhia das pessoas que precisam de uma voz amiga. Capital é a companheira de toda uma multidão de pessoas. Futuro. Futuro, rapaz. Futuro é incerto. Eu lamento profundamente. Eu gostaria que essa pandemia acabasse logo, que esse coronavírus terminasse, porque a gente vê que tem muito tempo pela frente, parece que não vai acabar tão cedo, mas então o futuro eu queria que fosse anunciado, acabou a pandemia, ou então descobrimos uma vacina contra o coronavírus. Nossa, então estamos juntos, nós dois e todo mundo que está nos assistindo. Se você tivesse que fazer um post para o Eli? Um post para o Eli? Eu faria com eu assim, sabe? Bem alegre, com a mão bem assim, sabe? Oi, gente! Aê! Agora nós vamos para um novo game. Joga no ar ou abafa. Esse é o game chave final, Eli. Você vai responder uma pergunta bombástica e comprometedora. Você vai jogar no ar. Agora, se você quiser abafar e não responder, você vai ter um desafio que eu vou escolher. Vamos lá, então. Vamos ver. Eli, você joga no ar ou abafa? Eu abafo. O Eli abafa. Então, com vocês, o desafio do Eli. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Traz pra mim, por favor, estojo de maquiagem, porque 2 horas esperando ele falar com o padre tá difícil, né? Que assunto, assim, que você fala tanto com o padre? É como você tá confessando? Conta pra gente. O que você fala com o padre? 2 horas no telefone?